Olá, sejam todos bem-vindos a mais um capítulo e hoje nós vamos ler o capítulo 7 do livro Caminho de Esperança. Para vocês que têm o livro e me acompanham, vamos lá. E para você que não tem, fica aqui comigo, ligadinho, que eu vou estar lendo e explicando cada capítulo para você da melhor forma. Então, o capítulo 7 traz para nós essa leitura de hoje. Porque os traumas precisam ser ressignificados e como fazer isso? Ressignificar não é apagar o passado, mas aprender a olhar para ele sem que possa nos paralisar. Então você já se tentou andar rápido com uma mochila pesada nas suas costas? Olha a pergunta reflexiva. Quem aí já carregou uma mochila pesada com muita coisa nas costas? Não é fácil, não é verdade, gente? O curioso é que os objetos que pesam a mochila não entraram nela por conta própria. Olha a análise aí. Foram colocados por situações, colocados por pessoas e escolhas que você fez e nem tenha percebido. Às vezes carregamos peso e às vezes achamos que não podemos tirar. E quem foi que colocou esse peso nas costas? Quem foi que colocou esse peso dentro da mochila? Foi você mesmo, né? Então, as escolhas que você fez e nem tem percebido na hora de colocar. E agora estamos olhando para esses pesos. Agora, o segredo para uma vida mais leve não é jogar a mochila fora. Isso seria negar que você é. Se você jogar a mochila pesada fora, você vai negar quem você é. Mas podemos abri-la, examinar o que há dentro e decidir o que precisa ficar, o que pode ser descartado ou o que você vai continuar. Então a gente precisa tirar esse tempo, abrir, olhar, examinar, perguntar, ainda quero, vou usar? O que eu posso tirar de dentro da minha mochila, né? Examinar o que há dentro e decidir o que precisa ficar, o que pode ser descartado. Esse processo de ressignificação é libertador. Então, imagine, mas exige a força. Você precisa ter esse tempo, você precisa se esforçar, você precisa ter disposição e, acima de tudo, você precisa ter amor próprio. Precisa ter amor próprio, se permitir a esse momento de análise. Ressignificar denota mudar a maneira como enxergamos as nossas experiências. É como aplicar um filtro em uma foto. A imagem é a mesma, mas o efeito pode suavizar contraste, destacar nuances ou alterar paleta de cores. Então, quando a gente tira uma foto sem filtro, sai de um jeito, e quando coloca o filtro, dá aquela mudada. É a mesma foto, mas dá aquela mudada, né, de cores, de contraste. Então, é para a gente entender como funciona uma mochila cheia de pesos e uma mochila sem peso, o que pode tirar, o que pode continuar. Não se trata de negar traumas, né? Nem fingir que nada aconteceu, mas reconhecer o que aconteceu, encarar as feridas e dar um novo significado à sua dor, para que ela seja uma parte da nossa história em vez da nossa definição. Então, olha só, sem ressignificados, os traumas se tornam âncoras que nos prendem ao nosso passado. Então, sem a ressignificação, aquilo que aconteceu, aqueles abusos, aquelas perdas, aquilo que você viveu, que prejudicou a sua saúde emocional, vai travar a sua vida. Por isso é muito importante ter essa ressignificação do seu passado. Não é que vamos esquecer o passado, mas vamos ter um novo olhar para ele. Imagine você ver a vida como um barco que nunca sai do porto,
E ele fica preso. O barco fica sempre preso por uma âncora invisível que você não vê. Os traumas são tratados funcionam dessa maneira. Então, se você não trata do seu trauma, ele fica ali invisível e vai comandar a sua vida, né? Eles nos mantêm estagnados e limita a nossa capacidade de confiar, amar e nos lançar ao desconhecidos. Por mais que o horizonte esteja à vista, não saímos do lugar. Ressignificar é justamente o ato de soltar a âncora e permitir que o barco da nossa vida finalmente zarpe rumo ao nosso destino. Como diz Carl Jung, até você tornar o seu inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida. E você o chamará de destino. Ou seja, tudo o que não enfrentamos exerce domínio sobre nós. Então nós precisamos enfrentar, entender para nós dominar a nossa vida, não deixar os traumas nos dominar, não deixar as emoções nos dominar. Mas como é possível ressignificar traumas? Essa é a pergunta que a maioria dos clientes, pacientes, chega e me pergunta no consultório. Como é possível ressignificar traumas? Antes de qualquer coisa, reconheça a questão. Antes de qualquer coisa, o primeiro passo é saber, é você ter a consciência do que aconteceu. Ressignificar, muitas das vezes, nós negamos ou minimizamos a dor na tentativa de nos proteger, mas essa postura só prolonga o nosso sofrimento. Então, admitir que certas memórias ainda machucam não é sintoma de fracasso e nem fragilidade. Reconheça o que você sente, entende que isso não é o mesmo que se conformar. É abrir espaço para uma transformação. Então, o próximo passo é escolher. Primeiro você tem que ter consciência do que você viveu, daquela dor que você precisa, que ainda dói em você e você precisa olhar para ela. O segundo passo é você acolher a sua dor. Em outras palavras, é permitir-se, é sentir aquilo que foi ignorado ou reprimido. Então, acolher não significa se apegar ao sofrimento, não, mas deixar que a dor exista sem dominá-lo ou defini-lo. Não se esqueça do que está escrito lá em Lamentações 3:21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Revisitar memórias difíceis é como limpar um ferimento. Dói no momento, mas é necessário para que o machucado cicatrize. Está escrito lá em Lamentações 3:21. Você pode estar indo depois conferir. Após reconhecer e acolher a sua dor, você precisará reinterpretar a experiência vivida. Procure entender o que pode aprender com a situação, como diz a frase popular. Transforme feridas em cicatrizes e cicatrize em histórias. Que frase linda, né? Então, substitua qualquer crença limitante que nasceu do seu trauma por um pensamento positivo. Muitas vezes, o diálogo interno é repleto de frases como não sou capaz ou nunca consegui nada. Essas percepções são reflexos de medos e insegurança que o trauma deixou lá atrás. Não da sua realidade. Você pensa esse pensamento de fracasso, não é porque você é assim,
É o trauma que fez você pensar assim. Então, em vez de deixar levar por um pensamento assim negativo, acredite que você é forte. E talvez o mais importante é você trocar essas frases. Não mereço ser feliz por mereço uma vida cheia de alegria e propósito. Lembro-me, por exemplo, do caso de uma paciente chamada Júlia. Então vamos aqui falar um pouquinho desse caso da Júlia, né? A Júlia tinha 40 anos e ainda não havia se casado. Ela vivia dizendo que não tinha sorte no amor. E durante uma sessão de terapia descobrimos o que essa questão tinha raízes em algo que havia acontecido em sua adolescência. Então, na época, Júlia era um garoto. Na época, um garoto de quem ela gostava, na frente de todos, que ela é feia, ele disse para ela que ela era feia demais para ser namorada de alguém. Então a Júlia gostava de um adolescente e ele falou para ela que ela era feia na frente de todo mundo e que ela era feia demais para ser namorada de alguém. Nesse momento, olha o que aconteceu com Júlia, né? Já pensou a decepção que ela teve? Esse episódio marcou Júlia e a fez evitar se abrir para o amor, por medo de sofrer uma rejeição parecida. Então, durante esse seu processo de ressignificação, ela conseguiu entender que o comentário daquele garoto dizia mais sobre ele do que sobre Júlia. Conseguiu então trocar a crença de que não era boa o suficiente pela certeza de que merecia ser amada por quem ela era. Hoje ela vive em um relacionamento saudável e muito feliz. Ela percebeu como pequenas mudanças em nosso diálogo interno pode abrir portas para o futuro. Então, quando Júlia entendeu lá em sessão de terapia que aquilo não tinha nada a ver com ela, era aquela frase que aquele rapaz passou, não era com ela, ele tinha problema em sua vida e falou, mas não tem a ver com a Júlia, tinha a ver com ela. Quando ela entendeu e trocou a maneira de pensar, que não tinha sorte para o amor, e ali ela abriu porta para que ela conseguisse um verdadeiro amor. E hoje ela é muito feliz, né? Porque ela trocou os pensamentos internos. Então, o que você precisa trocar aí? O que você pensa de negativo sobre você? Está na hora de você trocar os seus pensamentos. Para terminar, não se esqueça de perdoar e buscar ajuda. Duas questões importantes no processo, como já mencionei em outras vezes. Continuando aqui, ó, perdoar não é sinônimo de esquecer ou minimizar o ocorrido, mas sim libertar-se de peso que a mágoa impõe sobre você. E lembre-se da oração que Jesus nos ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Está em Mateus 6,12. Vale ressaltar que o perdão também deve ser estendido a nós mesmos. Então, lembre-se de se perdoar, de se amar, de se acolher. Às vezes, acabamos nos culpando por não termos percebido algo ou por termos permitido que certas situações acontecessem. Porém, o passado não pode ser reescrito, apenas redimido. Então, perdoar é, portanto, um compromisso de não permitir que as dores de ontem determinem as escolhas de hoje. No que você está se culpando? Do que você não se perdoa? Vamos olhar um pouquinho para dentro de você e ver o que você precisa se perdoar, como você precisa se acolher. Se acolha, se perdoa. Não deixe que as dores de ontem determinem as escolhas de hoje. Quando há ajuda,
Costumo sempre dizer que o processo de ressignificação não é algo que precisa e nem deve ser enfrentado sozinha. Busque ajuda de um profissional na área da saúde emocional. Compartilhar as suas experiências com pessoas de confiança, amigos próximos ou líderes espirituais ou um terapeuta pode fazer toda a diferença em sua vida. Não carregue os seus fardos sozinho. Permita-se buscar ajuda e encontrar na troca com o outro a força e clareza necessária para seguir em frente. Ressignificar é como olhar para uma rachadura de um vaso e perceber que, mesmo assim, o objeto ainda pode conter flores. Lembra-se da frase: não sou o que aconteceu comigo, sou o que eu escolho me tornar. Pois é, a escolha sempre estará em nossas mãos. O que você vai escolher a partir de hoje? Portanto, decida soltar a âncora e navegar pelo mar da sua vida, onde novos horizontes estarão à sua espera. Se tudo der errado ou você se sentir perdido, não se desespere. Até os ventos contrários pode ajudar a ajustar as velas e levar o barco na direção certa. Que capítulo maravilhoso, né? Que traz para nós essa clareza, que nós podemos continuar a vida sendo mais leve e que nós podemos ressignificar a nossa história, o nosso passado, até um vaso trincado, quando você vai lá e cola, depois desse vaso você consegue colocar flores dentro dele e ser usado de alguma maneira. Então consiga, se permita olhar para dentro de você, ver aquilo que precisa ressignificar para que você entenda as suas dores e você consiga ter um novo olhar, novos horizontes para a sua vida e uma vida mais leve. Chegamos mais esse final desse capítulo 7, deixando essa reflexão para você. O que você precisa curar? Quais são as suas feridas emocionais que precisa ser ressignificado? Busque ajuda e não deixe de fazer os exercícios que vou estar mandando em PDF, tá bom? Deus abençoe e até o próximo capítulo.